Como é que você vê a agenda woke e o feminismo? Eles são incompatíveis. Por quê? O feminismo é uma filosofia que se sustenta a partir do sofrimento feminino. É uma revolta que surge a partir do sofrimento feminino. Para que essa revolta seja forte o suficiente para unir todas as mulheres e criar a partir dessa união uma categoria chamada mulher que sofre, a partir da qual vou sustentar uma filosofia, uma revolução, esse sofrimento precisa ser o maior sofrimento do mundo. Até porque eu preciso juntar uma mulher do sul dos Estados Unidos com uma mulher do norte dos Estados Unidos. Eu preciso juntar uma mulher negra do sul dos Estados Unidos com uma mulher branca do norte dos Estados Unidos. Ou uma mulher escrava do sul com uma mulher branca do sul. E essas mulheres, elas precisam sofrer uma intensidade de uma dor que seja o suficiente para que elas se unam para fazer uma revolução. Essa intensidade dessa dor, ela precisa ser especificamente feminina. Ela não pode ser qualquer outra coisa, porque se fosse qualquer outra coisa, não era feminismo, era marxismo, era anarquismo, eram os outros ismos que andam por aí. Se a dor dessa moça branca com a moça negra não for uma dor única, então essa moça negra, ela vai se juntar com o moço negro do lado dela. E aí eu tenho os Panteras Negras. Se essa dor não for a mesma, e se essa moça aqui não puder se juntar com este moço aqui, ela vai se juntar com os pobres trabalhadores dessa região, então é marxismo, é classe. Então a revolução é a partir da classe. Eu venho repetindo, não tem como ter mais de um povo escolhido. Só pode ter um povo escolhido. Esse povo escolhido, ele até pode salvar o resto do mundo, mas quem vai liderar é o que importa. E aí, quem lidera é o que define qual filosofia vai liderar. A briga do marxismo com o feminismo toda sempre foi essa. Os marxistas falavam para as feministas assim, amor, vem cá. Isso aí tudo que você está falando, ai, nossa, como sofro, meu Deus, meu marido, muito mal. Isso tudo vai acabar quando o socialismo vier, quando o comunismo vier. Todo mundo vai viver em paz. Então, a luta não é da mulher contra o homem. A luta é contra o capitalismo. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Aí você vai vir aqui junto comigo, tá bom? A gente vai fazer a Revolução Capitalista e depois a gente vai ser feliz. E muitas feministas entraram nessa pré-revolução russa. A própria Kollontai não acreditava numa causa feminina propriamente dita. Ela acreditava que a causa marxista iria absorver a causa feminina. Só que depois a Revolução Russa não traz paraíso na Terra. E aí é o grande problema dos movimentos messiânicos, quando começa a demorar demais para esse paraíso chegar e eu continuo sofrendo. E aí, o que você vai fazer? A Revolução Russa não traz paraíso na Terra, as questões continuam existindo, Stalin entra, acaba com a farra no parquinho, e esse relacionamento começa a ficar cada vez mais complexo. Até que, eventualmente, o marxismo se dissolve na escola de Frankfurt, e aí, enfim, vira o que a gente conhece. Então, a agenda woke, ela é incompatível com o feminismo, porque a gente está vendo isso acontecer, Marcela. As feministas que existem, elas já estão velhinhas. Elas já estão quase morrendo. Não sei se vocês estão acompanhando, teve uma feminista aí, que eu não me lembro bem o nome, que ela foi dar uma entrevista acho que para Boitempo, e ela falou assim, olha, eu acho muito complexo, eu acho muito engraçado, porque elas ficam cheias de dedo para falar, para não serem canceladas, e são canceladas mesmo assim. Eu acho muito complexo, porque é o seguinte, eu sou uma mulher branca, cis, descendente de alemães, rapaz, já deu uma merda, descendente de alemães. E se eu ver um homem negro, rapaz, usa outro exemplo, um homem negro batendo no filho dele, nossa senhora, batendo no filho dele, eu não posso falar nada? Bom, eu
posso falar assim? O movimento identitário acaba com esse diálogo enquanto essa criança está apanhando. E os comentários são assim: isso mostra a branquitude da mulher, não sei o que lá. Cara, troca esse exemplo do cara batendo no filho pro cara batendo na mulher dele. Qual que é a diferença? Do homem negro batendo na mulher negra. Não tem diferença nenhuma. Então, o que antes era um movimento com foco nas mulheres para redimir o sofrimento da mulher, é dissolvido nessa categoria de gênero, é dissolvido nessa pauta com 1 milhão de a pauta da negritude, a pauta do não sei o que lá, do não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é dissolvido, e aí porque quem são as feministas? São mulheres brancas ricas. Essa mulher branca rica, ela não tem mais lugar de fala para nada. Ela some. E aí o que entra no lugar dela são essas outras coisas, que são muito pior, mas não é mais feminismo. É outra coisa, não é mais feminismo. A gente tá vendo isso acontecer. Pega aí uma roda, tem uma roda de debate, assim, feminismo marxista no YouTube. Gente, eu vi isso demais na minha pesquisa. Aí tem uma feminista marxista brasileira famosa, ela chama Maria Lígia. Ela já tá velhinha também, bem velhinha. Aí bota ela lá, velhinha, assim, junto com 3 alunas de federal de cabelo colorido, assim, do lado dela. E ela tenta falar e as meninas não conseguem formular frases. Elas não conseguem juntar 2 mais 2 é 4. Elas estão falando coisas que não existem nem no mundo feminismo e eu diria que nem no mundo real, certo? E a Maria Lígia tá assim, não dá, essas mulheres vão morrer, acabou. Vai surgir outra coisa no lugar. Pior, mas acabou. A Angela Davis ainda é viva, né? A Bell Hooks morreu. Não tenho certeza se a Angela Davis ainda é viva. Mas a Angela Davis está totalmente perdida no rolê também, já. Totalmente perdida. É porque essas mulheres... a Angela Davis está defendendo abolicionismo, inclusive para estuprador, até onde eu acompanhei. Porque eu não acompanhei muito. Eu peguei as principais obras filosóficas de cada uma e li. E a partir delas eu construí a tese. Então, essa é a principal obra filosófica? Vamos lá. O que você fez depois da sua vida? Se você foi cancelada no rolê? Não estou muito preocupada. Então, ela se enveredou completamente para o movimento identitário, para o movimento negro especificamente, está defendendo essas causas abolicionistas. Então, as que sobreviveram, elas completamente dissolveram nisso. Completamente dissolveram. Elas já estão falando de outras coisas, já abaixaram a cabeça para homem de saia no banheiro, para homem batendo em mulher em Olimpíada. Elas não falam um A mais sobre isso. Você acha, então, que já está com um racha bem avançado no movimento? Por essas questões que o feminismo hoje, então, dadas as circunstâncias, teria essas feministas estariam à direita das feministas de hoje, que avançaram bastante na revolução. Gente, a Ana Paula Henkel comentou no post da J.K. Rowling. Assim, isso, amiga, é isso aí, vamos lá, juntos. Ela não tá errada, sim, juntos, porque a J.K. Rowling tá lá falando que homem não vai entrar no banheiro feminino. Mas, cara, a J.K. Rowling é feminista radical. A J.K. Rowling é da turma da galera ali da década de 70 que põe fogo no sutiã. Entende? Que chegou num ponto de ruptura que a Ana Paula Henkel, Brasil Paralelo, tá comentando no post da J.K. Rowling falando Go Girl, sabe? É esse o nível de ruptura. Só que assim, cara, tem 30 anos que isso aconteceu. Isso não é novidade. Isso já foi um escândalo. Há muito tempo. Isso não é mais um escândalo. Isso foi discutido em The New York Times na década de 90, sabe? Isso gerou frisson acadêmico lá atrás. Isso não gera mais frisson acadêmico há muito tempo. Só que não chegou no Brasil por quê? Primeiro, por causa do um analfabetismo básico. Se eu digo que o feminismo depende de uma categoria ontológica de mulheres, quantas feministas vão entender o que eu falei? Acho que 0,1%. Se eu digo que essa categoria ontológica
se baseia na natureza, no estado de natureza hobbesiano. Isso diminui para 0,000,5%. Isso foi o que a Judith Butler falou. Então tem muita feminista hoje lendo a Judith Butler e falando, e a sua amiga? Não entendeu nada. A Judith Butler simplesmente deu uma machadada na cabeça dela e ela tá, uhul, vamos lá. Por quê? Ela é tão ignorante que ela não consegue perceber nada do que está acontecendo ao redor dela. Então vai demorar um pouco para morrer de fato, né? Vai ficar agonizando. Vão ficar arrastando esse cadáver, até porque é útil, é cômodo, usar o nome. Continuarão usando o nome, provavelmente, durante um tempo razoável. Agora, o que tem aí, filosoficamente falando, e que já está se refletindo nos movimentos políticos, não é mais feminismo, tá? Eu acho que isso já está bem claro lá fora. Agora aqui ainda vão começar a processar. Aqui no Brasil sempre demora mais para cair a ficha, não adianta, né? Aqui é mais demorado. Né? Sempre. Qual você, para quem quiser estudar sobre o tema e quem quiser combater essas visões erradas, que linha, que conselho você dá? Que livros a pessoa deveria ler e que linhas ela deveria adotar de estudo? Primeiro, eu tô abrindo o meu livro, antes da publicação do livro, literalmente abrindo, Marcelo, aula 1, sobre problemas de classificação, questões metodológicas, e discutindo essas questões ao vivo com o pessoal. A gente está na aula 6, eu tô mais ou menos na metade do livro já, e dando as referências de tudo que eu tô falando. Claro que eu não tô dando literalmente todas as referências, até porque ia ficar bem cansativo. Mas eu tô chamando realmente o pessoal para estudar comigo. Porque se a gente está cavando uma trincheira nova, se a gente está abrindo uma porta nova de possibilidades de estudo sobre esse assunto, e se isso não está presente no debate público brasileiro de forma alguma, a gente vai precisar de gente. E de muita gente, assim, de gente pra caramba. Porque até que isso que a gente está falando aqui se reflita de alguma forma no discurso político, vai demorar aí alguns anos, né? E a gente já está atrasado 30 anos. Então, vamos ficar atrasado aí por mais alguns anos. Então, na primeira aula, eu já disse que eu estou estudando esse assunto a partir da metafísica da revolta. Já dei a recomendação de 2 livros que eu estou usando como base. O primeiro dele é o Homem Revoltado, do Albert Camus. E o segundo, que é o mais importante de todos, é o Metafísica da Revolução, do brasileiro e tomista Daniel Scherer. A Metafísica da Revolução é o mais importante porque o Daniel Scherer, ele explica por que o liberalismo está dentro da Metafísica da Revolução. Aí sim a gente vai conseguir entender o porquê que o feminismo nasceu morto. Se o feminismo é liberal e o liberalismo está dentro da Metafísica da Revolução, por que o feminismo nasceu morto? Né? Então, é uma tese que depende da outra. Então, a minha tese depende da tese do Scherer. Elas estão ligadas. E o Scherer, ele não é um autor pop, né? Então, não é um autor popular no Brasil. Então, um dos meus objetivos é popularizá-lo no Brasil, assim, o pessoal conhecê-lo, mas ele não tem só esse livro, ele tem outros livros relacionados à filosofia aristotélica, à filosofia tomista, como que a filosofia da modernidade substituiu. Estamos com uma promoção imperdível na Escola Caravelas. Se você fizer a sua matrícula até o dia 27 de março, você vai ganhar um livro como brinde. Lembrando que você não vai pagar o frete, o que equivale a um desconto de mais ou menos R$100. Além de ter acesso ao melhor conteúdo na internet em temas de história, você vai poder ganhar um livro como esses daqui que eu estou mostrando. Faça logo sua inscrição no link que está abaixo aqui do vídeo. A filosofia clássica. E a partir desses 2 livros, já dá para abrir um leque da investigação. Porque se a pessoa entende o que é a metafísica de forma mais ampla, é muito fácil para ela decotar ali as suas subsidiárias, né? Então marxismo. Então, né? E para coroar, assim, né? Eu também estou recomendando, só que é ruim quando não tem tradução para o português, né? Infelizmente. Eu venho recomendando os principais ensaios do Eric Voegelin sobre os Science, Politics and Gnosticism.
Eu falo que não tem tradução porque a maior parte dos ensaios que tratam especificamente deste assunto da metafísica da revolta não estão traduzidos. Então, infelizmente, tem tradução só para o inglês, então, para quem fala inglês, abre uma porta gigantesca de estudos, e aí sim, o Voegelin dá todas as ferramentas possíveis para investigar como que a mente revolucionária funciona, e aí, de novo, tudo que eu fiz, literalmente tudo que eu fiz... Ok, isso é o que eu encontrei, né? Literalmente tudo que eu fiz foi ler as feministas. Muito bom. Vamos para as perguntas? Vamos. Como é que Gabriel, foi? você lê? Foi duro? Oi? Como é que foi a experiência de ler as feministas, né? Foi pior do que eu pensava. E melhor do que eu pensava. Eu chorei, eu sorri, vivi emoções, mas foi divertido. Tem muitas coisas a gente se diverte. Lendo Simone de Beauvoir, por exemplo, ela escreve muito parecido com o Olavo de Carvalho. Então eu ficava imaginando o Olavo falando as coisas que ela estava escrevendo e eu ficava rindo sozinha dentro do meu quarto. Em outros momentos, lendo coisas horríveis, tenebrosas, defesa de infanticídio, defesa de pedofilia, que eu ficava, meu Deus, eu começava a derreter, eu chorava às vezes. Mas é bom, foi uma experiência necessária ler, né, de verdade, assim, não o que alguém falou sobre a pessoa, mas o que a pessoa realmente escreveu, assim, faz uma diferença tremenda. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.